Hoje, vamos mergulhar num processo que acontece longe dos nossos olhos, mas que é absolutamente vital para a segurança na medicina moderna: a limpeza e desinfecção de endoscópios. Pensem nisto por um segundo. Um endoscópio é usado num procedimento médico, mostrando imagens incríveis do interior do nosso corpo. É uma maravilha da tecnologia, certo? Mas assim que o exame acaba, a sua missão está longe de terminar. Então, o que acontece a seguir? Pois bem, o equipamento entra no que só podemos descrever como uma missão de limpeza de altíssimo risco. E isto não é, de todo, uma simples lavagem. É um processo meticuloso, cheio de etapas, onde o mais pequeno deslize pode ter consequências gravíssimas. Para a gente perceber a dimensão deste desafio, vamos começar pelo início. Para entendermos a complexidade disto tudo, primeiro temos de conhecer o inimigo. E a missão começa com o problema da chamada carga biológica, ou bioburden. Imaginem, depois de um único uso, um endoscópio está literalmente coberto por material biológico. Estamos a falar de uma mistura complexa de sangue, secreções e todo o tipo de micro-organismos. E claro, se esta contaminação não for totalmente eliminada, representa um risco direto de infecções. Mas olhem, a sujidade que se vê é só a ponta do iceberg. O verdadeiro desafio está naquilo que é invisível a olho nu. Parece um processo à prova de falhas, não é? Bem, os estudos mostram algo um bocado alarmante. Mesmo depois de um protocolo completo de desinfecção, foi encontrada uma taxa de contaminação de 5,3% em duodenoscópios que já estavam prontos para serem usados noutro paciente. Mas como é que isto é possível? A resposta, na grande maioria dos casos, tem um nome: biofilme. Pensem no biofilme como uma espécie de cidade fortificada de bactérias. Elas juntam-se e criam uma camada pegajosa que as protege. Este escudo torna-as incrivelmente resistentes aos produtos químicos, funcionando quase como um esconderijo perfeito para infecções. E as consequências disto são mesmo sérias. A contaminação por biofilme já esteve na origem de surtos de organismos multiresistentes, as chamadas superbactérias, que podem causar infecções muito graves. E o pior é que o aparecimento destes surtos acabou por expor falhas nos protocolos de limpeza que até então ninguém notava. Então, como é que os hospitais combatem esta ameaça invisível? A resposta está num protocolo rigoroso, um verdadeiro plano de batalha desenhado para não deixar nada, mesmo nada ao acaso. Este plano de batalha tem 6 frentes de ataque. Primeiro, a pré-limpeza, feita logo ali para tirar o grosso da sujidade. De seguida, um teste de fuga para garantir que o aparelho não tem danos. O terceiro passo é a limpeza manual, uma escovagem detalhada de todos os canais. Só depois é que vem a desinfecção de alto nível, um banho químico para eliminar os micro-organismos. E por fim, claro, enxaguar tudo muito bem e secar completamente, para não dar hipótese a novas bactérias. A questão fundamental é esta. Aqui não há margem para erros. Basta que um único passo seja esquecido ou mal feito para que todo o processo fique comprometido. A segurança do próximo paciente depende da execução perfeita de cada uma destas etapas. Sempre. Se o protocolo é assim tão robusto, a pergunta é óbvia. Por que é que ainda vemos taxas de contaminação como aqueles 5,3%? Bem, a resposta está na enorme distância que por vezes existe entre a teoria e a prática. O protocolo no papel é ótimo, mas a sua execução é um desafio gigante. Estima-se que todo este processo envolva mais de 100 passos individuais. Pensem bem nisto, mais de 100 ações que têm de ser feitas na ordem certa, dependendo quase a 100% da atenção e do rigor humano. E os dados? Bom, os dados não mentem. Eles mostram exatamente onde a corrente se costuma partir. A secagem inadequada é a falha número 1, reportada em mais de metade dos estudos. Logo a seguir, a limpeza manual, que falha em 50% dos casos. E até o teste de fuga, que é fundamental, é esquecido em quase 40% das vezes. E porquê? A investigação dá-nos uma pista muito clara. Os profissionais de saúde dizem sentir uma pressão enorme para despachar o processo. Agendas sobrecarregadas e poucos equipamentos disponíveis criam um ambiente onde os passos são feitos à pressa ou, pior ainda, simplesmente saltados. Esta pressão do tempo é depois agravada por outros fatores. A complexidade de mais de 100 passos, que nos obriga a depender da memória,
a impossibilidade de ver o interior dos canais para confirmar se está mesmo limpo e, por vezes, formação que não é suficiente. Juntos, todos estes elementos criam a tempestade perfeita para o erro humano. E para juntar mais uma camada de complexidade, até a química que se usa faz toda a diferença. O glutaraldeído, que foi o padrão durante muito tempo, é barato, mas tem as suas desvantagens. É menos eficaz contra certas bactérias e pode até fixar a sujidade, o que na prática ajuda a proteger o biofilme. As alternativas mais recentes, como o ácido peracético, são bem mais eficazes e não têm este problema. Portanto, chegamos ao ponto central de tudo isto. A segurança de quem vai ser submetido a um exame está literalmente em jogo. E a atenção a cada detalhe deste processo é absolutamente tudo. Fica bem claro que este trabalho de bastidores é um pilar fundamental da medicina moderna. É tão importante como a própria cirurgia ou o próprio procedimento médico. No final do dia, a segurança não admite atalhos. Depende da execução rigorosa e consistente de cada uma daquelas mais de 100 ações, para cada equipamento, depois de cada utilização, sem exceção. E para que isto aconteça, não basta ter um bom protocolo no papel. É preciso apoio a todos os níveis, formação contínua para as equipas, tecnologias que ajudem a reduzir o erro humano e uma cultura de monitorização constante para garantir que a prática está de facto à altura do que é exigido. E tudo isto deixa-nos com uma última questão para refletir. Num processo tão complexo, tão dependente da ação humana e feito sob tanta pressão, será que a execução perfeita é sequer um objetivo realista? Ou será que precisamos de repensar tudo, desde a tecnologia aos sistemas, para tornar a segurança verdadeiramente à prova de falhas?